O tema do vídeo de hoje é sobre cronograma. Bom, é uma das partes mais difíceis para a gente conseguir fazer na obra, né? Porque tudo tem que dar certo depois que você faz um cronograma e muita gente me pergunta sobre isso, então a gente resolveu separar esse tema para destrinchar aqui melhor para vocês. Todo cliente me pergunta quanto tempo vai durar minha obra. Assim que a gente fecha o projeto, é a pergunta que eu mais ouço. E para explicar um pouquinho disso para vocês, eu queria destrinchar melhor esse tema, porque a parte mais difícil de uma obra é fazer o cronograma dar certo. Então, vamos levar algumas coisas em consideração. O primeiro erro que todo mundo costuma cometer é assim, não necessariamente porque a gente iniciou a obra, eu consigo soltar todas as medições na sequência do que a gente precisa para a fabricação. O exemplo clássico é em relação à marcenaria. Hoje a marcenaria é o que leva mais tempo para ser fabricado e entregue numa obra. Então eu não consigo soltar a medição de marcenaria assim que a gente começa a obra, né? Primeiro eu tenho que ter algumas coisas ali que vão permear essa medição acontecer. O gesso, muitas vezes as tomadas que já tem que estar rasgadas nos lugares. Então, eu sempre procuro explicar para o cliente que sem algumas etapas da obra, eu não solto a medição de marcenaria. E hoje, em média, as marcenarias pedem de 40 a 45 dias, às vezes úteis, para depois da medição entregar os móveis. Então, se a gente levar em consideração só esse tempo que a marcenaria pede, a gente não consegue ter uma obra tão rápida assim. Por isso que eu gosto de explicar para os clientes que assim, um cronograma ele tem as suas etapas, a gente também vai ter um monte de erros e perrengues no meio da obra, então a gente sempre tem que estabelecer uma margem de segurança. Aquela para quando o espelho chegar, quebrar, voltar ou qualquer outra coisa que a gente não estava prevendo e que aconteceu. Então, além de todas as etapas para soltar as medições corretas no tempo certo, a gente também tem que considerar esses perrenguinhos aí que podem acontecer no meio da obra. Bom, muitas vezes é legal, eu sempre explico também para o nosso cliente que os parceiros e fornecedores envolvidos é fundamental para o cronograma da obra dar certo. Por quê? Quando a gente está falando de soltar medições, se eu fosse levar tudo a ferro e fogo, aonde eu tenho que deixar a obra todinha no momento perfeito para ela ser medida, não daria muito certo. Quer dizer, a coisa se estenderia até mais daquele prazo que eu já passo para o cliente e ele não fica tão confortável. Então, ter os fornecedores corretos na obra, que vão poder ter uma flexibilidade, por exemplo, para voltar 3 vezes para medir os ambientes numa obra, é fundamental para isso também dar certo. Então, hoje a gente sabe que não é todo fornecedor aí que consegue até atender nos prazos que a gente precisa, né? Mas isso também é legal levar em consideração. Você ter um fornecedor que tenha essa flexibilidade com relação a medir mais de uma vez na obra. Bom, já que a gente falou da parte de marcenaria, eu sempre digo que depois que a marcenaria sai da obra, né? Ou seja, ela já terminou de montar tudo aquilo que estava previsto no projeto, é um divisor de águas. Depois que a marcenaria vai embora, eu consigo soltar todas as outras coisas que estavam na dependência de marcenaria. Então, por exemplo, uma dica legal para você considerar, de repente você não está com um profissional aí envolvido, a questão dos rodapés, né? Hoje a gente usa muito os rodapézinhos brancos, independente se você instalou um porcelanato, um piso laminado ou um piso vinílico. E a gente também solta esses rodapés depois que a marcenaria foi embora. Por quê? Duas coisinhas simples de você levar em consideração. Uma é a metragem. Então, assim, a gente tem muito armário encostado na parede, por exemplo, que você não precisa comprar o rodapé para depois retirar e colocar o armário e colocar o rodapé depois. Não faz sentido nenhum. Então, você está gastando a mais. E a outra é para não estragar o produto. Então, a gente deixa os rodapés, por exemplo, para depois que a marcenaria sair, colocar exatamente só onde sobrou, onde ficou os pedacinhos ali na parede, e aí a gente também tem um produto novo, né? Ele não fica estragado de você tirar e recolocar. Então, quando a gente pensa em cronograma, você vê como vários detalhes estão envolvidos nisso e a gente realmente não consegue, às vezes, antecipar etapas, justamente por isso. Uma outra questão são os espelhos, né? Se a gente coloca um espelho na sala, por exemplo, normalmente eu gosto de soltar essa medição depois que eu tenho os rodapés instalados. Às vezes, quando o parceiro é muito firme, a gente sabe que pode contar com ele, a gente coloca ali a barrinha de rodapé na parede, ele mede, né, já desconta alguns centímetros ali para
para o nível da parede não ter tanto problema, e aí a gente ganha um tempo dessa fabricação do espelho para soltar na obra. Então, assim, são tantos detalhes envolvidos que eu acho que a gente tem que ficar com aquela margem de segurança para os erros, mas também saber com quem a gente pode contar, com as coisas que a gente pode antecipar e tudo que envolve esse pensamento geral da obra. Depois da gente conseguir soltar essa parte de boxes, espelhos, marcenaria, aí a gente vem soltando lá na frente aqueles detalhezinhos finos, como o papel de parede, que eu não posso correr o risco de uma outra mão de obra estragar, enfim, rasgar, riscar. Então, todo o pensamento da obra está sempre voltado a etapas que eu não posso passar por cima de outros, não posso correr o risco que outras pessoas estraguem, para que a gente consiga não ter tantos problemas, né, e não vir refazendo tantos serviços. Lá no final, a gente também recebe a parte do mobiliário solto, né? Então, a parte de sofás, cadeiras, mesa de jantar. E uma coisa que eu gosto de fazer é deixar os pendentes decorativos, principalmente da mesa de jantar, para serem colocados depois que esse mobiliário tá lá, que a gente colocou, encaixamos tudo no lugar, as mesas, as cadeiras, e não só aquilo que a gente tinha previsto no projeto, porque o papel, ele pode aceitar tudo, mas às vezes na obra, esse tipo de ajuste é mais interessante você deixar o pendente da sala ou outros pendentes para depois que esse mobiliário já estiver lá. Então vocês percebem como muitas coisas a gente não pode antecipar, né? Tem todo o momento certo para acontecer, e é por isso que quando você coloca numa linha do tempo, esse cronograma às vezes vai durar 4, 5 meses para uma entrega final, hoje como vocês veem nos nossos trabalhos, para acontecer. Então essa pergunta que o cliente me faz, quanto tempo a minha obra vai durar? Ela envolve naturalmente o escopo que a gente vai ter, né? Então se é uma reforma, se é um apartamento do contrapiso, o quanto de marcenaria eu tenho envolvida, quais ambientes realmente a gente vai mexer, né? Hoje nos nossos projetos a gente sempre trabalha com o apartamento, o imóvel como um todo, então tem que considerar o escopo envolvido, tem que considerar os fornecedores que vão estar ali na obra, que são fundamentais para fazer esse cronograma dar certo, e esses outros detalhezinhos, a margem de segurança, os erros, e tá ligado ao tempo inteiro naquilo que você pode medir, naquilo que você já pode mandar fabricar, porque sem isso a gente não conseguiria fazer uma entrega dentro do prazo, ainda que muitas vezes o cliente ache que é muito tempo. Bom, uma outra coisa que é legal a gente considerar na obra é o seguinte, todo mundo me pergunta assim, você coloca ou instala as bancadas, né, as pedras de banheiros, cozinha, antes ou depois da marcenaria? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida e eu analiso projeto a projeto, não é uma regra. Um exemplo, se a gente vai ter uma base no chão de alvenaria, na cozinha, que isso acontece bastante, eu tenho que ter essa base, eu tenho que soltar o gabinete por cima dela de marcenaria e só depois disso eu posso colocar a pedra. Então não necessariamente é uma regra colocar a bancada antes. No caso das bases é sempre legal fazer essa sequência, porque o contrário pode dar um probleminha. Vamos imaginar que a gente tem a base ali de alvenaria no chão e você solta a bancada por cima. Esse gabinete que vai na marcenaria, para ele ser ajustado, muitas vezes se a gente tiver algum desnível no piso, alguma coisa assim, isso não vai dar certo. Então é legal pensar de baixo para cima. Já no caso dos banheiros, eu gosto bastante de trabalhar as bancadas primeiro, até para soltar a medição da marcenaria, e esse gabinete vem por baixo da bancada. Quase todos os casos hoje nos nossos projetos, esse gabinete de banheiro principalmente, ele tá aéreo, né? Ele tá suspenso a uns 15, 20 centímetros do chão, porque banheiro é um ambiente que a gente sabe que vai lavar bastante, né? Então eu gosto de ter ele suspenso. Dificilmente o cliente me pede para fazer uma base de alvenaria no banheiro, isso não acontece. Então a gente coloca a bancada, aí é o contrário, a gente vem de cima para baixo. A gente coloca a bancada, coloca o gabinete por baixo, então essa medição de marcenaria de áreas molhadas, ela vai acontecer numa segunda etapa. Então vocês percebem que a forma como cada necessidade do projeto também vai influenciar, por exemplo, na medição das pedras. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Se você não tem um profissional envolvido, procura levar em consideração tudo isso que eu comentei. Se você tem um profissional envolvido, eu tenho certeza que ele tá ali para cobrar todo mundo. Hoje o nosso papel é cobrar para fazer esse cronograma dar certo, né? Todas as partes envolvidas, a frente de pedras, marcenaria, mão de obra, as entregas, tudo aquilo que a gente tem que receber numa obra, que a gente tem que conferir. Nada pode sumir ou se perder, apesar das vezes a gente ter esse tipo de probleminha.
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem para se inscrever no canal, dar um monte de like, compartilhar com todo mundo e curtir as nossas redes sociais. Se você não conhece, a gente tem o Instagram, o Facebook e sempre dá uma passadinha no nosso site que a gente está sempre atualizando. Até o próximo vídeo!